Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmo 67. Então, nós vamos orar, meditar a palavra do Senhor e orar no final. Fica até o final para a gente estar lendo, meditando, orando junto, crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, Salmo 67. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Nos ajude a ter discernimento, entendimento da vontade do Senhor para nós, daquilo que o Senhor quer nos revelar no dia de hoje. Que o Senhor possa falar conosco, Deus. Obrigado, muito obrigado, Deus, por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova sobre nós e que nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Amém, gente? Então vamos lá, Salmo 67 está falando assim, ó. Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Ergam-te graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegre-se e exultem as nações, pois governas povos com retidão e rege a terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Possa o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém? Então esse salmo fala da súplica para que Deus nos abençoe, para que a face do Senhor resplandeça sobre nós. Eu costumo dizer que a visitação de Deus, ela sempre muda a nossa vida. Quando Deus nos visita, quando Deus nos abençoa, a nossa vida muda. Então nós devemos orar, suplicar ao Senhor pela presença dEle. Então andar na presença de Deus é andar em novidade de vida, é andar em transformação de vida. Impossível uma pessoa andar com Deus, estar com Deus diariamente, ouvir a voz do Senhor, ter a sensibilidade de ouvir, de obedecer e permanecer no mesmo lugar, no mesmo local. Se você hoje que é um novo convertido, está começando agora a sua caminhada, está meio perdido, não sabe o que fazer, eu vou te dar a dica do que fazer. Permaneça na presença de Deus. Não olhe nem para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para o Senhor. Quando Jesus chamou Pedro, foi restaurar Pedro, ele fez uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu te amo. Ele perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele falou: Senhor, tu sabes. E o que ele pediu para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Então, o Senhor, ele não está falando ame as minhas ovelhas, ele falou apacenta as minhas ovelhas. Mas antes disso ele perguntou: você me ama, Pedro? Porque para a gente permanecer nos caminhos do Senhor, a gente precisa amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. O nosso amor pelo Senhor tem que ser maior. Como a Bíblia fala, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Deus está em primeiro lugar, Deus está antes da família, Deus está antes da igreja, Deus está antes do trabalho. Deus está nesse patamar, em primeiro. E quando eu consigo colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas o Senhor vai alinhando a nossa vida. Eu tenho 8 anos de convertida, 8 anos de que eu converti ao Senhor, que o Senhor me chamou. Mas eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa. E de tudo que eu passei, que eu vivi, eu entendo você que talvez tenha passado por algo difícil no meio da igreja. Mas depois eu vou falar algo com você, mas eu quero te pedir algo. Permaneça no seu devocional. Permaneça na sua vida com Deus. Tenha um altar para o Senhor dentro da sua casa. Então tenha uma vida com Deus. E isso vai te fortalecer em todos os aspectos. Então se você vê algo errado ou saber que está algo errado, você não vai querer intrometer e nem pôr as mãos. Lembra de Samuel? Samuel foi levantado por Deus num tempo onde o sacerdócio estava ruim, o sacerdócio tinha abandonado o Senhor, abandonado as coisas de Deus, estava fazendo as coisas por si próprio, fazia aquilo que queria.
E Deus levantou Samuel e pôs ele lá no meio. Mas como que Samuel não se corrompeu? Samuel vivia na presença de Deus. Então, como viver no meio de algo difícil? Permanecendo na presença de Deus, como Daniel. Então, Daniel também sobreviveu na Babilônia. Ele passou por vários reis e ele permaneceu na presença de Deus, passando por dificuldade, passando por adversidades. Porém, Deus o livrou de todos e o deu sabedoria. Então, você que é um jovem, novo convertido, ou então também tem muitos anos de conversão, está aqui nesse vídeo assistindo, permaneça na presença de Deus. Então, tenha a sua vida com Deus. Porque a vida que você tem com Deus, o pecado do outro não vai atrapalhar. O que o outro está fazendo de errado não vai atrapalhar a sua vida com Deus. Vai atrapalhar se você ficar olhando, se você ficar julgando, se o seu olhar for de julgamento. Aí vai atrapalhar a sua vida, que você vai parar. Você vai ficar se sentindo vítima e você vai querer parar. Mas se você olhar para Jesus, eu lembro de um dia bem específico da minha vida, em que eu estava no começo da minha caminhada, e a gente fica naquela crise, né? O mundo é melhor ou a igreja? Peraí, eu estou na igreja, mas eu estou vendo, eu achava que dentro da igreja era de um jeito, na verdade é outro. Mas onde que tem pessoas, gente, onde tem pessoas, tem problemas. E aí o Senhor falou comigo, eu não estava querendo ir mais nos cultos, eu não queria ir mais na igreja. Já tinha faltado dos cultos. E aí o Senhor falou forte comigo. Olha para mim. Olha para mim. Olha nos meus olhos. E você vai conseguir prosseguir. E foi o que eu fiz e é o que eu tenho feito. Olhando firmemente para o Senhor. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo que é Cristo. Então se você parar para olhar para Jesus, você não vai querer desistir. Amém? E esses dias eu ouvi a pastora Nívia Soares, ela é cantora, não é pastora, não, ela é cantora, mas ela prega a palavra também. E ela falou algo interessante, assim, já tinha escutado de outras pessoas, mas ela falou sobre a arca, e é algo que também fala ao meu coração, sempre quando eu penso assim, que as coisas estão difíceis dentro do corpo da igreja, né, dentro da igreja, mas é porque tem pessoas. Ela falou igual a arca de Noé, na arca, dentro da arca, tinha animais, tinha cocô, estava fedendo, porque os animais cagavam, estava fedendo, estava uma bagunça, mas ainda era melhor do que quem estava lá fora, porque lá fora havia a morte, por causa do dilúvio. Então talvez você esteja pensando assim, nossa, dentro da igreja está tão difícil. É difícil mesmo, mas o cheiro, o mau cheiro que está dentro, não se compara à morte que está por lá de fora. Então é melhor permanecer dentro da arca, permanecer dentro da igreja, mesmo com todos os seus defeitos, lutas, do que estar no mundo onde há morte. Bem? Então, permaneça na presença de Deus, permaneça com o Senhor, tenha a sua vida com Deus dentro da sua casa. Não fique esperando só o domingo para buscar o Senhor, só uma quinta, uma sexta, só o sábado para buscar o Senhor. Não, tenha um altar para o Senhor dentro da sua casa. E isso vai te fortalecendo diariamente, porque você não vai ter um encontro com Deus semanalmente. Não, você vai ter uma vida com Deus. E é isso que vai te transformar. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo que é difícil, é um tempo difícil. Mas em todos os tempos difíceis, Deus sempre levantou o seu remanescente. E dentro desse remanescente, o que o Senhor me falou é que existe a geração de Enoque. O que é a geração de Enoque? Enoque é aquele que andou com Deus. Você pode olhar lá no livro de Gênesis. Ele foi transladado, ele foi arrebatado. E não foi mais visto porque ele andou a sua vida com Deus. Deus se agradou dele e arrebatou ele. Então, se nós somos a geração do arrebatamento, quem que o Senhor vai arrebatar? Quem está andando com Ele. Então, que nós possamos andar com o Senhor diariamente, não ocasionalmente, não de vez em quando, não tendo uma experiência de vez em quando, não, andando diariamente com o Senhor, buscando ouvir a voz do Senhor diariamente, buscando orientação do Senhor. Não é querendo ouvir uma voz audível, porque às vezes nem sempre Deus fala de voz audível. O Senhor também fala através da palavra. Então, às vezes você está assim, nossa, mas Deus não fala comigo do jeito que fala com fulano, tá? Mas você precisa ler a palavra. Aqui está a mente de Deus. Tudo que o Espírito Santo deixou revelar para nós está na palavra de Deus.
Então, às vezes, eu não estou escutando em voz alta, mas minha Bíblia precisa estar aberta. Então, todo dia Deus tem algo para falar conosco. Todos os dias da nossa vida, Deus tem algo para falar conosco. Como Ele está falando hoje conosco aqui nesse devocional. Todo dia Deus tem algo para falar. Então, todo dia que eu abrir a palavra de Deus, Deus tem algo para me entregar através da sua palavra. E é aí que a gente precisa estar atento. E se você não tem o dom da revelação da palavra, de você ler a palavra, aquilo tocar seu coração, você tem entendimento, isso te levar a uma profundidade maior, eu vou orar por você no final, para que você tenha essa revelação da palavra de Deus, para que você tenha entendimento daquilo que a palavra está entregando. Então, esse salmo fala sobre isso, sobre a bênção de Deus, sobre a face de Deus resplandecer sobre nós. Quando a face de Deus resplandece sobre nós, quando Deus nos visita, quando Deus decide fazer, não tem ninguém que desfaça. Tem um provérbio que fala, nada nem ninguém consegue impedir os planos de Deus. Aquilo que Deus determinou que vai fazer, nenhum homem nessa terra é capaz de impedir. Então, nós devemos buscar quem? O Senhor. Aqui está falando, Ele quer que o caminho dele seja conhecido. Então Deus quer que a gente fale do seu caminho, da sua salvação. E para isso a gente precisa viver. Ou então a gente vai viver contando o testemunho dos outros. Deus não quer isso. Deus quer que você conte o seu testemunho de vida. Que você fala assim, não, eu tive um encontro real com Jesus. Eu ando com Jesus. Jesus mudou minha vida. Jesus mudou minha vida, então eu vou cantar, eu vou contar às pessoas, as pessoas vão ver que eu vivo uma vida diferente, porque eu ando com Deus. Então, Deus quer fazer isso na nossa vida, Deus quer andar conosco, né? Emmanuel é o que? Deus conosco. É Jesus que veio à terra, morreu, ressuscitou e agora Ele está conosco. Então Deus quer habitar, gente, desde lá do início, desde o Éden. O que Deus fazia no Éden? Visitava Adão todos os dias. Todos os dias Deus ia conversar com Adão, saber o que Adão tinha feito no seu dia. Então Deus sempre quis estar com o homem, que é a criação dele. Foi rompido, eu comparo ao cordão umbilical, quando se tira o cordão da mãe, e o filho foi rompido isso por causa do pecado. Mas nós estamos desde lá do princípio ligados em Deus. Ligados a Deus, nós temos essa ligação com o Senhor. E o pecado é que faz separação. Não de Deus e nós, é de nós. Nós, por causa do pecado, não podemos nos aproximar do Senhor, porque senão nós vamos morrer. Mas Deus, Ele encontrou uma maneira de estar conosco, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está disponível para nós na terra. Então, é a nossa conexão com Deus. É o Espírito Santo. E o que a gente tem de fazer? Alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, para a gente entender a voz do Espírito Santo, para a gente compreender o que o Espírito Santo quer de nós, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Então, nós precisamos aprender a andar com ele, aprender a ouvi-lo, aprender a obedecê-lo. Para isso nós precisamos escutá-lo todos os dias, como a palavra mesmo diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero viver essa bênção divina de Deus, se eu quero ter isso na minha vida, meus frutos, frutificar, ter a bênção de Deus na minha vida, eu preciso caminhar com o Senhor. Amém? Então vamos orar, e eu quero orar para que você tenha a revelação do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento, que a face do Senhor venha se resplandecer sobre nós, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor possa derramar, Deus, a tua bênção sobre cada pessoa que está fazendo esse devocional. Pai, que haja revelação, que o Senhor libere o dom de revelação para cada pessoa que está aqui junto comigo fazendo esse devocional, que as palavras da Bíblia venham saltar aos olhos dessas pessoas, que elas venham ter entendimento. Senhor, que o Senhor venha tirar todas as amarras, toda a cegueira espiritual, e que haja o grande entendimento, discernimento da Tua palavra, que nós venhamos crescer, Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, e que nós venhamos conhecer mais e mais profundamente o caminho do Senhor. E que em nome de Jesus, que a cada vez nós possamos aprofundar mais
Em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.